Você pode ter certeza que nessa noite Deus vai visitar você. Você vai estar cheio de poder, porque todos os demônios que têm se levantado cairão nesta noite, porque maior é o Deus de Elias. E diz também que tem um principado que se chama Xangô, que é o Deus do fogo. Diz a Bíblia que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha de fogo. Alô? E agora Xangô vai acabar com eles, o fogo vai consumi-los. Mas lá dentro da fornalha aparece aquele que é maior do que Xangô, aquele que é maior. Xangô é o Deus do fogo, coisa nenhuma. O Deus do fogo é Jeová. Elias olhou, nada fogo. Fogo caiu, aleluia. Levante suas mãos, porque tem vitória chegando aí. Deus está repreendendo toda a capeta da sua vida. Põe muito de mais pouco, põe de mais. Sai da cadeira e pisa na serpente, pisa no escorpião. Você tem autoridade. Toda a pressão do diabo vai cair esta noite, porque maior é o Deus de Elias, maior é o teu Deus, maior é o teu Deus. Diga assim, hoje vai ser forte. Aí durante 3 anos e meio não houve chuva. Então quando não tem chuva, os gados morrem, as plantações não prosperam, porque é uma sequidão terrível. Diga, uma sequidão terrível. Agora Elias chega para cá e diz o seguinte, olha para cá. Ele chega para cá e diz o seguinte, olha cá, se prepare, porque eu já escutei um ruído de uma grande chuva. Alô? Elias disse a Acabe, se prepare, porque eu já estou ouvindo um som de uma grande chuva. Acabe não ouviu esse som. O moço de Elias não ouviu esse som. Elias está ouvindo. Da onde vem esse barulho? Que som é esse? Que barulho é esse? Alô? Esse barulho não vem da terra. Esse barulho vem do céu. Meu Deus, o profeta está escutando o que está acontecendo no mundo espiritual. Alô? Quem está aqui? O profeta está escutando o que está acontecendo na região celestial. Bendito é Deus, bendito é Jesus. Irmão, deixa eu falar para você. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus servos e profetas. Deus, quando vai fazer algo na terra, primeiro Ele revela os seus servos e profetas, o que vai acontecer na terra. Elias está sendo avisado de que algo grande Deus vai fazer na terra. E Elias já está começando a ouvir um grande barulho, um grande som. E ele está dizendo a Acabe, se prepara, porque Deus está me avisando de que algo grande vai acontecer na terra. Irmão, Deus está me avisando que algo grande vai acontecer na sua vida. Eu já escutei o som do céu esta noite. Tira o pé no chão e glorifique o nome do Senhor. Deus está falando com os profetas. O profeta ele é avisado de coisas ruins que vão acontecer na terra, de coisas boas também. Tem profeta que fala, Deus me revelou, vai acontecer um terremoto, uma tragédia em tal lugar. Realmente, quando Deus fala, acontece. Mas também o profeta, ele recebe informação de que algo bom, algo tremendo vai acontecer. A informação que eu recebi hoje não é que algo ruim vai acontecer. Eu recebi a informação de que algo maravilhoso, algo poderoso vai acontecer na sua vida. Nossas mãos para o céu. Deus manda te dizer, se prepare, porque eu já estou escutando o barulho do céu. Lá no mundo espiritual, algo está acontecendo. Aqui na terra você não está ouvindo, você não está vendo, mas no mundo espiritual está acontecendo uma revolução, está acontecendo um reviravolta. Deus já está agitando as questões celestiais, os demônios estão sendo agitados, porque Deus está dizendo, Elias, vai acontecer algo grande na terra. Prepara-te. Algo grande vai acontecer na sua vida. Irmãos, o profeta de Deus, ele às vezes é chamado de louco, porque ele ouve coisas, vê coisas, fala coisas que muitos falam assim, esse cara está doido. Mas o profeta, ele consegue entender o que está acontecendo na região celestial. Você está aqui na terra, não está vendo nada, mas Deus já está fazendo algo grande. E nada acontece no físico sem antes acontecer no espiritual. O espiritual existe antes do físico, porque Deus é espírito. Importa que os seus verdadeiros adoradores
o adora em espírito e verdade. Antes de existir a terra, já existiu o espiritual. Depois que ele cria a terra, ele começa a dar ordem e dar princípios à terra. Então nós estamos debaixo de um governo de Deus. Quem está governando a terra é Satanás. Por quê, pastor? Porque ele está com a chave da terra. Por isso que a violência morre. Mas Deus está no controle daqueles que o servem, daqueles que o temem. Satanás não tem poder sobre a sua vida, porque disse João: nós sabemos que somos de Deus e o maligno não nos toca. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. O diabo está fazendo uma massa, mas você está protegido pelo governo de Deus, pela presença de Deus, pela mão de Deus. Deus está te protegendo esta noite. Diga aleluia, diga glórias a Deus. Eu não tenho muito tempo para pregar, mas quero liberar a palavra para a tua vida. Elias falou: Acabe, eu já estou escutando algo na região celestial. E Deus está dizendo que vai fazer algo grande, vai vir uma grande chuva. Acabe não está ouvindo nada. O moço dele não está vendo nada. Elias vai, coloca a cabeça entre os joelhos e começa a orar. E diz para o seu servo: quantos estão aqui me ouvindo? Tem uma palavra para a tua vida. Vai ao cume do monte, olha para a banda do mar e vê se está vendo alguma nuvem. Ele foi, olhou, voltou e disse: não estou vendo nada. Diga assim: não estou vendo nada. Diga assim: quem não está vendo nada, não significa que não vai acontecer nada. Diga assim: você pode não está vendo nada agora, mas o profeta está dizendo que algo vai acontecer. Elias falou para o seu moço: vai, faz isso 7 vezes. Ele ia, segunda vez, e aí, viu alguma coisa? Não estou vendo nada. Vai a terceira vez, viu alguma coisa? Não estou vendo nada. Vai a quarta vez, e aí, viu alguma coisa? Não estou vendo nada. Alô? Imagine comigo o moço de Elias deve estar pensando lá em cima do monte: rapaz, Elias está doido, está dizendo que Deus vai fazer, que está escutando, mas não estou vendo nada. Quando ele voltava, dizia: eu estou vendo nada. Mas Elias estava sentindo que algo ia acontecer. Elias estava: você não está vendo nada, mas pode subir, porque Deus já me deu a informação de que algo vai acontecer na terra. Eu quero profetizar para você que não está vendo nada no seu ministério, você que não está vendo nada acontecer. Vai acontecer algo. Fique firme, não desista. Vai pela 7ª vez. 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Vai chegar o número de Deus na sua vida. Você não está vendo nada, pastor. Eu não estou vendo nada acontecendo, pastor. Mas Deus manda dizer que no mundo espiritual Deus já está mexendo, Deus já está movendo. Fique esperto, se prepare, porque algo vai acontecer na sua vida. Alguém pode dar um glória aí? Deus está dizendo: algo poderoso vai acontecer na terra. E ele foi pela 7ª vez. E quando ele voltou, ele falou: você viu alguma coisa? Aí eu vi uma pequena nuvem, como se ele quisesse dizer: não vai resolver nada. Irmãos, para o moço de Elias, uma pequena nuvem só dava para encher um copo com água, mas para Elias era o sinal de que haveria uma grande chuva. Deus nesta noite vai abrir a sua visão espiritual, a sua audição espiritual. Você vai sair daqui ouvindo o mundo espiritual. É triste você andar com alguém que não está na mesma visão e não vê o que você vê. Lembra do moço de Eliseu? Ele acordou de manhã e viu o exército inimigo, viu os assírios e disse: já era, estamos roubados. Eliseu acordou e disse: meu Senhor, e agora? Eliseu falou: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mas como assim mais são os que estão conosco? O senhor não está vendo o exército inimigo aí? Olha a quantidade. Ah, meu Deus do céu, ele não está vendo o que eu estou vendo. Ah, meu Deus do céu, eu estou vendo algo aqui, estou sentindo, e tem gente que não está sentindo. Deus então, aleluia, abre a visão do moço de Eliseu. Agora ele está vendo o que Eliseu está vendo. Ele não está vendo agora só o inimigo, ele está vendo que o exército de Deus está pertinho deles, e são mais. O exército de Deus é mais do que o inimigo, aleluia. Está cheio de anjos nesse lugar. Você